Oi, tudo bem? Então você será candidato ou candidata a vereadora, prefeito, vice-prefeito nas próximas eleições. Vamos falar sobre quatro, na verdade, três aspectos muito importantes, no meu ponto de vista, para a sua eleição, tá? Nós vamos falar nesse vídeo hoje sobre liderança, ok? Causa e propósito. Meu nome é Junei Martins, estou aqui na cidade de Unai, Minas Gerais. Quero te ajudar naquilo que eu conseguir para que você seja eleito ou eleita vereador, vereadora, prefeito, prefeita ou quem sabe até vice-prefeito. Vamos lá? Gente, liderança, causa e propósito. LCP. Quer anotar aí? Liderança, causa e propósito. É importante você pensar sobre isso, em como mostrar, em como projetar para as pessoas esses atributos que você tem. Liderança. Vamos falar antes de tudo sobre liderança. É extremamente importante que as pessoas vejam você como líder. Importante, natural, essencial. Por quê? Porque todo aquele que se propõe a ocupar um cargo de representatividade estará representando pessoas e deve ser visto como um líder, como alguém que tenha seguidores. Líder nada mais é que aquele que tem seguidores. E você pretende se colocar numa condição de conquistar seguidores com um produto raro que essas pessoas têm, que só pode ser usado aí na sua cidade de 4 em 4 anos. Voto. Essa é a credencial para que alguém se habilite em tê-lo como líder ou tê-la como líder, né? O voto, a condição de eleitor, vai te dar uma credencial de líder, vai depositar uma confiança em você e você só vai conseguir conquistar essa confiança da pessoa se a pessoa ver você como líder, ok? Você se vê como líder? Antes de tudo, é necessário, claro, que você se veja como líder. A partir de você se ver e se perceber como líder, é que as outras pessoas também vão enxergar liderança em você, não é? Então você deve, antes de tudo, olhar para dentro de si mesmo, se ver como líder, se projetar para si mesmo como líder, acreditar que é líder, você acredita nisso? Liderar a si mesmo e aí a partir de então você projetar uma imagem de líder, ok? Eu me vejo como líder e agora eu vou criar condições para que as outras pessoas também me vejam como líder. Qual é a estratégia? Qual é o caminho a ser utilizado para que as pessoas me percebam como líder? Antes de tudo, a pergunta que se faz é: que tipo de líder, que tipo de imagem de líder que você, candidato ou candidata a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, quer que as pessoas te vejam? Como é que as pessoas devem ver você para que possam enxergar em você o líder que vai representá-las? Olha que interessante. Líder, antes de tudo, se veste como líder. A primeira imagem é a que fica. Algo que você deve estar muito atento, antes de tudo, é na embalagem desse produto eleitoral chamado líder, como vereador ou como prefeito.
Médico se veste de médico, líder se veste de líder, ladrão se veste ladrão e tem os seus disfarces. Que tipo de líder que você quer que fique no inconsciente popular das pessoas? Então preste muita atenção na embalagem, na forma que você veste para formar a imagem que o eleitorado, seu futuro eleitor, tenha de você, ok? Liderança, causa e propósito. O líder deve se mostrar como líder, se mostrar pela maneira de vestir-se. Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto muito importante para você considerar é que o líder também fala como líder. Aquilo que as pessoas veem em você é extremamente importante e é o primeiro filtro para tê-las como líder, para ter você como líder. Aquilo que elas veem, mas tem algo muito importante também, que é aquilo que você fala. Então, líder fala como líder. Aliás, como que deve ser o falar de um líder? Antes de tudo, no meu ponto de vista, deve ser um falar firme, porque a firmeza atrai, a firmeza inspira segurança, nada de dúvida, viu? 1% de dúvida já contamina todo o seu discurso. Então, firmeza, clareza, objetividade. Quando você falar, lembre-se de ser claro, lembre-se de ser firme e lembre-se de ser acolhedor. O discurso deve acolher. Eu costumo usar um termo aqui, abrace as pessoas com as suas palavras. Quem está buscando um líder está buscando um protetor. E o melhor tom de voz para inspirar confiança é a voz paternal, a voz de pai. A voz de pai protege, acolhe. Como é que você deve falar? Com a voz paterna. É mulher? Com a voz materna. Com uma voz firme, mas também acolhedora, ok? Então, líder, veste-se, se mostra como líder, e o líder também fala como líder. Um falar firme e um falar também acolhedor. Combinado? E aí nós vamos para um terceiro aspecto da liderança que, no meu ponto de vista, é muito importante, que tem a ver com a comunicação, tá? Eu falei que é importante que você se mostre, que as pessoas te vejam, e é importante que as pessoas te ouçam como líder. E onde que elas vão te ver, te ouvir? Onde que você vai poder se mostrar e ser ouvido? São dois tipos básicos de situações para aquele que se propõe a ser candidato. São dois tipos básicos de situações das interações possíveis. Existem interações interpessoais no dia a dia, no mundo físico e até no digital, no virtual. E existe a interação coletiva. A interação pessoal são aquelas oportunidades de diálogo no corpo a corpo, né? O diálogo corpo a corpo, com o eleitor, com a eleitora. Então essa aí tem a ver com relacionamento interpessoal, onde você, acredite, está sendo avaliado, visto, avaliado, está sendo julgado e está sendo condenado ou absolvido pela maneira que você veste e pela maneira que você fala e por aquilo que você fala também, tá? Então nós temos essa questão interpessoal, né? E nós temos a questão da comunicação coletiva, comunicação para as massas, tá? No corpo a corpo, no dia a dia. A comunicação para as massas tem a ver com
falar em público em pequenas reuniões, grandes reuniões, discursos, em comícios, se for o caso, em reuniões de convenções, enfim. E todas essas falas, todos esses diálogos serão bem-sucedidos, ou aumenta-se muito a possibilidade de serem bem-sucedidos se você tiver um planejamento prévio. Alguém te entrega o microfone, lhe dá a oportunidade de falar, e aí quando você está na frente você vai dizer, poxa, e agora, o que eu falo? Então, se você vai para uma reunião, se você vai para uma caminhada no dia a dia, antes de tudo, planeje o seu discurso. O que é que você vai falar? É importante que as pessoas te vejam, te ouçam, como que elas te veem, como que elas te ouvem, vai ser determinante para o seu sucesso ou fracasso. Então, planeje o seu discurso. Estruture o seu discurso para que a sua comunicação seja firme, seja acolhedora, mas, sobretudo, seja de conteúdo. Por que é que você está assistindo esse vídeo? Por que está me ouvindo? Porque isso interessa a você. Sim ou não? Claro, você só está me ouvindo, me dando atenção, gastando um precioso tempo da sua vida para assistir esse vídeo, porque você tem interesse naquilo que eu estou falando. Sim ou não? Claro que sim. Essa lógica vale também para o seu diálogo com seus eleitores em potencial. Eles só vão te dar atenção, só vão dar ouvidos, se você falar daquilo que interessa a eles. Ok? Então você vai planejar o que falar. E você vai ter em conta o interesse de quem vai ouvir. Quem manda no que você, candidato, pré-candidata, vai falar, não é você que fala. Quem manda no que você vai falar é quem está dentro do seu público para te ouvir. Fale do interesse deles. Nesse aspecto você pode ser bem-sucedido e conquistar a atenção. Não, eu quero falar aqui. Esquece que você quer falar. Foque naquilo que eles querem. Se você der para os seus eleitores em potencial aquilo que eles querem, é provável que você receba deles aquilo que você quer. É troca. Simples assim. É troca. Então nós estamos falando hoje sobre liderança, ok? Sobre causa e sobre propósito. Estamos ainda no item 1, que é referente à liderança. Falei sobre a forma de você se mostrar como líder ao vestir-se, ao falar, da importância de você se comunicar no individual, na comunicação interpessoal. Falei da importância da comunicação das massas e também falei sobre a importância de você planejar e avaliar o conteúdo que você estará compartilhando com a sua audiência, tá? Sobre liderança, é basicamente isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, tá? Mas ainda vamos falar em vídeos posteriores sobre essa questão, porque é importante que você seja visto como líder. Fechou? Causa. Causa. O que é a causa? É aquilo que tem o efeito como consequência. A sua candidatura, né, a sua pretensão de ser vereador, vereadora, prefeito ou prefeita, ela é um efeito ou ela é uma causa? Nesse exato momento, a proposta que eu tenho para você é entender a sua pré-candidatura, a sua candidatura, como um efeito. Ela é resultado de algo. Então vamos vê-lo como candidato ou candidata e tentar entender o que é que te moveu a essa condição de candidato. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa?
Eu fui vereador na minha cidade. Minha cidade hoje deve ter por volta de 100 mil habitantes, em que pese os dados do IBGE indiquem uma população menor, mas nós temos aqui mais de 50 mil imóveis, né? 2 pessoas por imóvel. Eu imagino que nós temos aqui por volta de 100 mil habitantes. Unai, Minas Gerais, eu já fui vereador, já fui secretário municipal aqui na cidade, assessor, e na primeira vez que eu fui candidato a vereador, houve mais de uma causa que me moveu, e nas seguintes também. E é importante a gente falar das nossas causas. É importante para que a pessoa possa te conhecer. Sua causa tem muito a ver com a sua história. Ah, eu quero falar dos meus projetos, o eleitor vai votar nos meus projetos. Você votou para eleitor, aliás, para vereador, né? Você votou para vereador na eleição passada. Qual era o projeto que o vereador que você votou apresentou? Você votou nele por causa de algum projeto? Veja quantos vereadores tem na Câmara Municipal aí da sua cidade e qual é o projeto deles para serem eleitos. Eleitor não vota em projeto, não vota. Eleitor vota em gente, vota em pessoa. Para que você conquiste votos, é importante que você, pessoa, ser humano, se conecte com pessoas. Pontos de afinidade, de congruência, que aproxime você do seu eleitor. A sua história vai fazer isso e a sua causa vai fazer isso. A sua causa é na área da saúde, ela está bem definida, clara, com clareza. A causa que te move a ser vereador é essa. É possível que você trabalhe na solução que essa causa que te move tem como efeito, o problema. Identifique a sua causa, seja na área da saúde, do esporte, da cultura, da educação, e a partir daí você vai observar que tem muita gente que tem causa similar e não tem condições de se candidatarem, e aí poderão ver em você a imagem de líder, alvo da confiança deles, para que venha representá-los, tá? Causa. Qual é a causa que te move? Qual é a causa que te move? Fique atento a isso. Liderança, causa e propósito. Nós vamos avançar agora para a questão do propósito, né? Para onde que você quer ir? Câmara Municipal da sua cidade? Para quê? E chegando lá, o que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Qual é o seu propósito? Depois que a pessoa te vê como líder, confia em você como líder, que se conecta com a sua causa, aí, no meu ponto de vista, e aí, o que ele vai fazer? Mas, na verdade, o que ele vai fazer, essa pergunta, tem muito mais a ver com a disposição da pessoa se aliar ao seu propósito, somar contigo para alcançar aquilo que vocês querem, que você quer, que a sua cidade quer. Propósito. O que você vai fazer? Qual é o caminho ideal para ser perseguido, percorrido, na verdade, para você identificar o seu propósito, para você estabelecer o seu propósito? Muitas vezes nós observamos um problema, por exemplo, o problema é inexistência de vagas para crianças em pré-escola. Ou seja, na cidade há uma demanda gigantesca por vagas em pré-escolar. Você vai ser candidato a prefeito
ou é vereador, e aí você promete construir creches. Você, vereador, promete construir creches. Sabe aquela imagem de líder que você conquistou no primeiro passo? Sabe a causa que te conectou? Dependendo do seu eleitor, você pode perder tudo quando você colocar como propósito a construção de creches, que é necessário, que é legítimo, mas dizer eu vou construir. Você perdeu tudo se for candidato a vereador. E se o eleitor tiver um pouquinho de esclarecimento. Por quê? Porque construir obras não é atribuição de vereador. Você não pode prometer uma coisa que você não pode cumprir. Aí você vai fazer o que nesse caso? Para definir o seu propósito. Você vai construir uma proposta de maneira adequada. Ao invés de prometer que vai construir, você pode esclarecer que não é atribuição do vereador. É bom esclarecer. E dizer de caminhos que você vai percorrer para que a construção seja feita. Buscar emendas parlamentares, por exemplo, com deputados, para essa construção. Isso você pode fazer e pode prometer. Sou candidato a vereador, bairro B precisa de uma creche, vote em mim para vereador. O meu compromisso com vocês é buscar emenda parlamentar para que a creche seja construída. Isso o vereador pode fazer. Mas a legislação impede que um poder, no caso legislativo, crie despesa para um outro poder, o executivo. Então, na definição do propósito, dedique tempo, né? Estabeleça o seu propósito, o propósito da sua candidatura, mas faça isso com muito critério, ok? Terminando o nosso bate-papo de hoje, 3 aspectos para você considerar na sua candidatura a vereador: liderança, causa e propósito, ok? Um abraço, até o próximo vídeo, compartilhe esse vídeo aí, comente se você é candidato, o que você achou desse conteúdo, se está certo, se está errado, se você concorda, se você discorda, as sugestões que você tem, coloque aí no comentário. Um abraço, valeu, tchau!